Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz e abençoe muito a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19 e 30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação mental. Sexta-feira, nós vamos ter uma única reunião às 9 da manhã. E domingo, nós teremos batismo em todos os nossos templos, que será o domingo de Páscoa. E nós vamos estar comemorando da maneira correta, na igreja buscando ao Senhor. Se é domingo de Páscoa, então devemos estar no templo, agradecendo pela nossa libertação. Graças a Deus. Olha o que diz aqui, em Atos 7:39. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Agora, olha aqui. Em Hebreus 11, no 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. A Bíblia deixa bem claro que como imaginou, como pensou, assim é na sua alma, na sua mente. Como você pensa. Quando uma pessoa, ela já trabalha dentro dela, ela permite que pensamentos de retroceder, de desistir, de abrir mão de algo, tomem conta dela, ela vai acabar fazendo aquilo. Exatamente isso. Porque as pessoas seguem a mente. A sua mente, você pode estar aí me assistindo e talvez a tua mente está em outro lugar. Você não está concentrado. O teu corpo está de frente da TV. Mas a mente está em outro lugar. Isso significa que você vai caminhar para aquela direção. Você vai caminhar para onde a sua mente for. É para lá que você vai. Não esquece disso. Você vai na direção que a sua mente for. A sua mente está lá, é para lá que você vai. As pessoas, a gente segue a mente. Eu vou dar passos na direção que a minha mente está. É para aquela direção que eu vou. Onde está a sua mente? É para essa direção que você tem caminhado. Você está hoje no lugar que a sua mente te levou. É simples, mas parece difícil das pessoas entenderem que o que elas pensam tem um poder imenso. Seus pensamentos têm muito poder. O que está aí na tua cabeça determina tudo. É um perigo. Aqui, quando esse pessoal recusou obedecer, eles se recusaram porque eles já tinham voltado. Dentro do coração deles, eles já estavam no Egito. É exatamente isso. Quando uma pessoa se recusa a ouvir a voz de Deus e se comprometer com Deus, é porque dentro delas, elas já estão em outro lugar. Elas já foram para outro lugar. Elas já estão em outra situação. Por isso que elas não querem. Elas já voltaram em seu coração. Eles voltaram para o Egito no coração. Fisicamente, eles não tinham voltado, mas no coração, o coração já tinha voltado. Esse é o grande perigo. É por isso que tem tanta gente escravizada e derrotada.
Porque até fisicamente elas estão num lugar, mas o coração já está em outro. Isso significa que é para lá que elas vão. Quantas vezes uma pessoa está na igreja, mas o coração dela já está fechado, ela não está mais ali. O coração já não está mais ali. Ela está fisicamente por um tempo, mas o coração já não está mais. É uma questão de tempo para ela não estar fisicamente. Porque o coração já não está. A mente não está. Fisicamente é uma questão de tempo. Entendeu? O que eu li em Hebreus? Se eles tivessem... Aqui essa passagem que eu li de Atos, fala dos rebeldes. Agora lá, em Hebreus, fala dos heróis da fé. E o que a Bíblia diz? Se eles estivessem pensando na pátria que eles tinham saído, eles teriam encontrado oportunidade para voltar. Isso é óbvio. Se você fica pensando numa coisa, você vai encontrar um meio de realizar aquilo. Mas o problema é que muitas pessoas, se elas pensassem da maneira correta, então elas estariam encontrando cada vez mais meios e condições para fazer o que é correto. Mas como as pessoas tendem, muitas, a pensar na direção errada, em coisas erradas, é por isso que elas vão lá e fazem tantas coisas erradas. Tantas coisas que vão levá-las à derrota. É isso que você tem que entender. Às vezes eu vejo gente dizendo assim, gente, só estou pensando. Como se isso não fosse nada, isso é tudo. Isso é um perigo. Se você não presta atenção nos seus pensamentos, se você não presta atenção no que está passando pela tua cabeça, você não está preocupado com a sua vida, em ter uma vida vitoriosa. Porque quando uma pessoa passa a prestar atenção no que ela está pensando, é porque ela está preocupada em ter uma vida vitoriosa. Porque os seus pensamentos determinam uma vida vitoriosa ou derrotada. Como é que você vai ter uma vida vitoriosa se você só tem pensamentos de derrotas? Como é que você vai prosperar em Deus se você está com a tua mente só voltada para as coisas mundanas? Como é que o Espírito Santo vai dominar a tua vida se a tua mente é cheia de pensamentos promíscuos, sacanas? Como é que o Espírito Santo, como é que você vai se santificar se na tua cabeça só tem coisa promíscua? Não vai. Não tem como. O que a Bíblia diz? O que nós aprendemos aqui? Que esses rebeldes eles se recusaram a obedecer ao Senhor. Porque o coração já tinha voltado para o Egito. Se o seu coração estiver num outro lugar e não em Deus, claro que você não vai querer obedecer a Deus. Se você volta para o mundo, ou sei lá para onde, no seu coração, fisicamente é uma questão de tempo, você está lá. Você está fazendo aquilo. Se você deixar algo entrar no seu coração, é uma questão de tempo. Para aquilo dominar a tua vida por completo e te derrotar. O que o Senhor falou para Caim? Caim, o pecado já é a porta. Está aí na porta. Ele deseja te dominar, mas você pode dominá-lo. Por quê? Porque o Senhor viu que aquilo já tinha dominado o coração dele. Mas ainda ele não tinha cometido. O ódio já tinha dominado o coração dele. O desejo de matar, de vingança, já tinha dominado o coração dele, mas ele ainda não tinha colocado em prática. E o Senhor vigiou, você pode dominar, você não tem que fazer isso. Mas se você não dominar, você vai ser destruído. E ele não dominou. Aquilo tinha dominado o coração dele, ele foi lá e fez. O que a Bíblia fala aqui em Hebreus dos heróis da fé? Se eles estivessem pensando na pátria de onde eles tinham saído, eles teriam encontrado oportunidade para voltar. Porque exatamente isso. Quando você fica pensando numa coisa, você vai encontrar oportunidade para fazer. Se você fica pensando em voltar, em desistir, em recuar, você vai voltar, você vai desistir, você vai recuar.
Então preste bastante atenção nisso. Vigie seus pensamentos. Não adianta, esqueça que você vai ter uma vida vitoriosa aqui se você não mudar a sua maneira de pensar. Se você pensa como um melancólico, você vive com pena de você sempre se sente um injustiçado, você só pensa assim, você pensa que você não vai conseguir. A palavra de vitória vem, mas você diz, mas eu não dou conta, isso não é para mim, eu não tenho condições de ter isso. Não sei. Se você só fica pensando numa coisa que é prejudicial à tua vida, isso está te prejudicando e vai te prejudicar ainda mais. Você diz, eu quero uma vida diferente, mas você não pensa como você diz que quer. E, consequentemente, você faz tudo contrário àquilo que você diz que quer. Você diz que quer uma coisa, mas você age diferente. E por que você age? Porque é o que está na tua cabeça. Mas talvez você não está nem aí para isso, porque você não para prestar atenção nisso, você não dá vazão a esse entendimento. Talvez até hoje você acha que isso é besteira. Mas não é. Se você não mudar a sua maneira de pensar, não tem como não mudar a sua vida. É impossível. A Bíblia fala de renovação de mente, de renovar o modo de pensar. A Bíblia diz que a gente não vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não houver renovação. A Bíblia diz que nós só seremos transformados através de uma renovação mental. A Bíblia diz que nós temos que nos despir do velho homem através de uma outra maneira de pensar, de uma nova maneira de pensar. Você pensava de um jeito, agora não pode mais pensar assim. Tem que preparar a tua mente para pensar os pensamentos de Deus. Pensar aquilo que você diz que quer. Preparar a tua mente para uma vida bem-sucedida. Programar para uma vida abençoada. Talvez você a vida inteira pensou de um jeito, programou a tua mente para pensar de uma maneira. Você absorveu os pensamentos dos seus pais, das pessoas que você conviveu, as influências. E agora o Senhor está te ensinando a fazer diferente, a pensar diferente e, consequentemente, a agir diferente. A preparar a tua mente para pensar os pensamentos dele. Prepara a sua mente para o sucesso, programe. Em nome de Jesus. Entenda isso. Preste atenção aí no que passa pela tua cabeça. Muda essa maneira, não é fácil, você pensou de um jeito uma vida inteira e agora tem que entender. Tem formas de pensar que conduzem à derrota. E tem pensamentos que você talvez ache que é uma coisa normal, que é uma coisa sua, e são pensamentos do diabo, de instrumentos malignos, para te manter na derrota e te conduzir cada vez para uma derrota maior. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor e se submeta a Ele. Entenda sobre isso. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Minha última conquista, na verdade, foi a cura. Eu tenho um histórico de cisto de ovário, né? Desde a adolescência eu sempre tive cisto no ovário e eu tive que me submeter aos 20 anos a uma cirurgia na qual eu perdi um ovário e uma trompa, né? Junto com o cisto acabaram tirando o ovário e a trompa em função de aderência e tal, o cisto era muito grande. E desde os 20 anos, eu sempre tive esse histórico de cisto no meu ovário restante. E o que eu sempre ouvi dos médicos vai ter que ser controlado a vida inteira, sempre tomando medicamento e sempre fazendo exame. E assim, algumas vezes eles falavam, tá sob controle, tá tudo bem, mas nunca teve a ausência do cisto. Sempre tendo que tomar remédio, sempre tendo que fazer exames periódicos. E agora, na verdade, no meu projeto de conquista de 2012, eu coloquei que queria a cura do meu ovário. E desde então, eu passei a ungir, né, todas as noites antes de dormir, no meu momento de oração,
eu passei a ungir algumas partes do meu corpo, a determinar a minha cura e a buscar. E agora, no fim do ano, mais ou menos em novembro, eu fiz um exame e foi constatada a cura. E eu ouvi uma coisa que há muitos anos, né, eu nunca ouvi, desde os 20 anos eu nunca ouvi de médico nenhum, que foi o ovário está perfeito. E ele ainda falou, para quem tem um ovário só, ele está perfeito, não há nada, tudo tranquilo. E para mim isso foi um milagre muito grande, justamente porque já tinha me submetido a uma cirurgia, perdido um outro ovário, né? Então isso foi um milagre muito grande que eu consegui por meio dessa perseverança, dessa fé, me ungindo, determinando, e foi uma coisa que eu coloquei no meu projeto de conquista de 2012, que entre outras tantas coisas Deus cumpriu. Curada. Curada. Teve muitas bênçãos também na família da senhora, não é isso? Isso, em relação ainda ao meu projeto de conquista de 2012, eu coloquei algumas coisas que eu queria mudanças no meu caráter, na minha vida espiritual e também na minha família. O meu pai bebia, a minha família era desunida, eu quase não via meu pai, ele chegava em casa, a gente quase não se via, ele passava a maior parte do tempo dele na rua. E no ano de 2012 ele teve 2 derrames, ele ficou quase um mês numa UTI, ele passou muito tempo hospitalizado, e quando ele saiu dessa UTI, quando ele teve alta, eu tive que fechar o meu comércio, tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Na época eu não entendi, né? Achei que o ano de voar alto como águia eu estava retrocedendo. Mas enfim, passei a cuidar do meu pai, tive que abrir mão inclusive do meu próprio quarto, da minha cama, porque eu passei a dormir num colchão no chão ao lado do meu pai. Eu que nunca tinha visto, assim, não gostava de ver ferida, cortes, tive que fazer curativo em ferida aberta, porque do tempo que ele ficou na UTI, ele saiu de lá com algumas úlceras no corpo. Então foi assim, um tempo que eu não estava entendendo por que daquilo. Mas eu passei nesse tempo de sofrimento, de transformação, passei a buscar mais a Deus, a ter muito mais comunhão com Ele, a buscá-lo nas madrugadas, a adorar a Deus, mesmo naquela situação que eu não estava entendendo, meu pai naquela condição, e eu tendo que cuidar dele, tendo que deixar abrir mão da minha vida profissional, enfim. Passei a buscar muito mais a Deus e achando que as coisas não estavam dando certo, que não estavam caminhando tão bem. Um dia, num jejum aqui na igreja, eu comecei a ler o meu projeto de conquista de 2012 e eu vi que tudo que eu havia colocado, que eu queria de mudança no meu caráter, a perseverança que eu queria, a coragem, a fé, estar lutando cada vez mais pela salvação da minha família, a restauração do meu lar, eu fui vendo como Deus trabalhou para que meu projeto fosse, sim, cumprido nos detalhes. Então, hoje, meu pai está em casa bem, ele saiu andando, falando normalmente, praticamente sem sequelas. As feridas dele, graças a Deus, fecharam. Ele é um homem que está sendo restaurado, ele não bebe mais. A minha família está sendo modificada, já vieram comigo na igreja. Eu tive essa mudança no meu caráter. Então, o que eu pensei que era para mal, né, que estava acontecendo, regredindo na minha vida, na verdade, Deus estava me mudando, era o processo que Deus estava usando para me transformar, para eu alcançar aquilo que eu queria, a minha transformação, a minha mudança de caráter sendo trabalhada, e também como Deus foi trabalhando na minha família, que hoje já está bem diferente de um ano atrás, totalmente diferente. Então, assim, tanto a minha cura, como a cura do meu pai, ele saiu depois de vários derrames, ele saiu quase sem sequela, então tudo foi uma grande obra que Deus fez na minha vida e está fazendo, eu tenho certeza que esse ano muito mais, em nome de Jesus. Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui representam hoje na sua vida? Na minha vida é sustento, de fato é sustento, assim, é mudança de vida mesmo, mas o que a gente recebe aqui é, como todos dizem, é alimento, é sustento para que a gente saia e alcance vitórias e que tenha transformação na vida mesmo. Então tudo que a gente recebe aqui é o que nos sustenta e o que nos mantém em pé, o que nos dá força de fato para viver. Feliz? Feliz. Abençoada? Abençoada. Carla, como é que você chegou à igreja? Como é que estava a tua vida? Como é que estava a vida financeira, emocional, espiritual? Como é que estava? Bom, eu cheguei aqui em julho de 2009. Né? Eu vim através da minha irmã, a gente estava passando por um problema de saúde do meu sobrinho. E isso daí foi o motivo maior da gente ter procurado aqui, porque a gente tinha uma fé religiosa e que não mudava nada. E eu ficava me perguntando se realmente servir a Deus era ter essa vida, né? E realmente não era, porque eu não estava servindo a Deus, ninguém estava servindo a Deus. E eu estava totalmente destruída. Eu estava sem forças, eu não tinha nem coragem de trabalhar.
Eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu não ia atrás de cliente, eu não conseguia, era uma coisa que me amarrava. Você sabe que você tem que ir, mas você não vai. E quando eu entrei aqui, eu sentei bem aqui na frente. Quando o senhor começou a pregar, eu falava, meu Deus, o que eu estava fazendo lá fora? Que eu achava que nada não tinha saída. Eu achava que aquela situação era uma situação para sempre. E quando o senhor começou a pregar, eu falei, nossa, que bom que eu estou ouvindo isso, porque eu nunca mais vou sair daqui. Foi que eu falei para o senhor. E aí eu fui me alimentando da palavra, fui mudando o espírito, fui fazendo tudo que saía do altar, né? Assim, pelo menos tentava fazer, né? Não sei se estava de acordo com Deus, mas pelo menos Deus sabia que estava vendo o meu esforço. E aí eu sempre tive vontade de ter minha casa. Sempre morei com meus pais e eu tinha muita vontade de ter meu canto. E com minha filha também. E eu ia em leilão, ia lá e voltava pior do que quando eu chegava, porque eu via que não tinha condições. Uma vez eu conversei com o bispo falou para mim, falou, Carla, você precisa ter teu canto. E eu falei, como, bispo? Eu falei, como? Não tem condições, não tem jeito. Mas aí a gente foi indo, Deus foi agindo. Você aprendeu a ser dizimista? Aprendi. Aprendeu a ser ofertante? Aprendi. Aprendeu a fazer voto com Deus? Aprendi. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Porque essa moça, dentro da condição dela e da limitação dela, e mesmo como ela está colocando aqui dentro das dificuldades, ela aprendeu a dizimar, ofertar e fazer seus votos a Deus. E através dessa atitude de fé, e todo mais um conjunto de atitudes que ela veio tomando, você vê, o que ela está dizendo, que como bispo, o dia que eu falei para ela, falei, você precisa ter teu canto, você precisa ter tua casa, busca por isso, Deus vai te honrar, te abençoar. Resumindo a história, para não estender, nós já vimos o testemunho dela aqui com a chave da casa nas mãos, e a semana passada eu fui ungir a casa dela. A semana passada eu fui ungir a casa dela, o cantinho dela, o que era um sonho se tornou realidade. Hoje você está dentro da tua casa? Tô dentro da minha casa. Está feliz hoje? Tô feliz, graças a Deus. Realizada? Realizada. Um sonho realizado? Um sonho realizado, um doce. E você viu que você pode. Amém. Deus tem muito para você. Em nome de Jesus. Abençoada? Abençoada, amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez diz que quer vencer, que quer tantas coisas, mas continua pensando da mesma maneira de sempre e, consequentemente, conduzindo a vida dela na mesma direção. Senhor, eu peço que o Senhor a ajude a entender e a compreender e se aprofundar nesse entendimento. Cobre ela com teu sangue e ajuda ela a crescer. Que ela entenda o que significa crescimento. Está na hora dela crescer, dela amadurecer, dela desenvolver a vida dela dentro das orientações em cima e construir uma nova vida em cima da tua palavra. Senhor, que a mente dela seja iluminada. Tem muitas mentes que estão na escuridão. Muitas mentes totalmente dominadas por pensamentos contrários, religiosos, emocionais, derrotados. E eu sei que o Senhor não quer que ela continue nessa direção. Passa do teu sangue sobre ela, sobre a família, sobre lares, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas e abençoadas porque elas têm semeado no teu reino. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Desperta, Senhor, pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa,
que se tornem semeadoras dele, porque eu creio que essa atitude de fé leva a vencer. Visita a todos com milagres e vitórias, e tudo para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Vamos. Entenda o que o Senhor está falando com você. Se submeta a Ele. Olha, nós não vamos crescer se nós não nos alimentarmos de coisas novas. Eu digo a você que às vezes uma mensagem, nós temos que ler, ou ouvir, e ouvir, e ouvir. Então, tudo aquilo que vai te levar a crescer. Ouça e ouça. Eu tenho vários vídeos de pregações que você pode acessar pela internet, através do nosso site. E eu diria a você, busca tudo que te leva a crescer. Às vezes eu leio uma passagem bíblica 10, 15, 20 vezes, até entender aquilo. Eu não saio de lá enquanto eu não entender. Eu preciso de revelação. Então eu quero que Deus me dê revelação e eu insisto naquilo. E eu creio que você deve insistir no seu crescimento. Invista na sua maturidade cristã, no seu crescimento. Invista. Às vezes a gente ouve uma palavra, uma pregação, uma mensagem, e quando a gente ouve a segunda vez, nós entendemos mais e pegamos coisas que não pegamos da primeira. E quando nós ouvimos a terceira, a mesma mensagem, nós aprendemos ainda mais. E aquilo vai entrando, vai alimentando a sua mente de coisas novas, que vão expandir o seu entendimento em Deus e te levar a uma vida vitoriosa. Ore por isso. E elimine da tua mente também esse entendimento, esse pensamento, quando eu for orar, eu vou orar sobre isso. Não. Ore agora. Ore agora. Eu oro o tempo todo. Onde eu estiver, eu oro. Eu não vou esperar eu chegar em casa e dobrar o meu joelho no meu cantinho, na beirada da minha cama, num cantinho ali, para eu poder orar. Não, eu posso orar agora, vou orar agora. Eu tenho um pedido para fazer agora para Deus, eu vou fazer agora. Você pode estar me ouvindo e fazendo esse pedido a Deus, Senhor, sim, eu quero crescer, me ajuda a crescer. Você pode estar orando agora. Você pode estar falando com Deus agora, sim, Senhor, eu quero crescer, me ajuda a crescer. É isso mesmo, Senhor, eu quero crescer. Me ajuda. E agora, então, busca meios para isso. Em nome de Jesus. Invista no seu crescimento. Não fique parado no tempo. Não termine onde começou. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.